diz o seguinte: e sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dois amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé, na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti, e todo o Judá estava em pé perante o Senhor. Aleluia! Como também as suas crianças. Aleluia! As suas mulheres e os seus filhos. E então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis de pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco.
Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar um pouquinho. Pai, ao ler esse relato, a nossa mente, Pai, se transporta para esse momento, para esse quadro, um quadro de angústia, um quadro de busca, um quadro de socorro e de vitória. Porque os teus servos confiaram no Senhor. Pai, como é bom ter o Senhor como Pai. Entender essa intimidade, essa identificação, que seja uma realidade nas nossas vidas, que nós nos consideremos realmente filhos do Senhor. E nós estamos, Pai, num momento como Josafá, diante de um mundo revoltado, um mundo de apostasia, um mundo de incredulidade, um mundo de afastamento do Senhor e, por consequência, um mundo de tristeza e de muitos males, um mundo de pecado, um mundo que sofre, há muitos ais sobre a terra, muitas mentes desestabilizadas, muitas pessoas estressadas, sofridas, enfermas. Isso representa um grande exército. Mas o Senhor é maior. Nessa noite, Pai, que o Senhor possa nos trazer esse alento através da Tua palavra e nos despertar e mostrar o caminho que é simples, Pai, que é confiar no Senhor e buscar o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a carnalidade ela não se nomeie entre nós, na minha vida, que caia por terra, e que o Senhor possa me tomar como instrumento nessa noite, tão fraco e limitado, mas que possa transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai.
para dar um rumo, edificar, despertar o teu povo em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos em oração, um período de oração. Eu estava meditando ali bem que esse período se transformasse num hábito, né? E ele se prolongasse por todo sempre, né? Período de oração. E o Senhor tem me chamado a atenção que, a partir da igreja, há uma dificuldade na nossa vida. Há muitos abalos emocionais, há muitas derrotas, e muitas pessoas são abatidas por algo inesperado que acontece na vida deles, porque não têm forças para lutar. Se encontram como Josafá. Esse relato dessa vitória de Josafá, ela nos dá vários indicadores de como ser vitorioso em Cristo, no Senhor. Então, como eu estava dizendo, nós estamos em um período de oração e eu sempre tenho observado a oração e eu vejo que alguns irmãos, eles têm dificuldade de orar, porque eles não sabem nem como é que começa a orar. E a gente, às vezes, orar e a pessoa ajoelha ali um pouquinho, ou baixa a cabeça, não sei se para disfarçar um pouquinho, e depois levanta e fica olhando para o teto. Não é só aqui, não. Em todos os lugares que eu ando, eu tenho observado isso. E nós perdemos esse hábito da oração já há algumas décadas. E hoje, muitas vezes, nós olhamos para a nossa vida e temos um saudosismo do nosso tempo de juventude, tudo, onde nós orávamos, a igreja do passado e tudo. Mas hoje nós podemos viver esse avivamento. Hoje. Se nós entrarmos por esse caminho da oração. Às vezes a dificuldade com a oração é pela forma como as pessoas entendem a oração. E a oração, ela, pensando bem sobre a oração, ela não é um sacrifício. Muita gente olha para a oração como um sacrifício. Existem algumas expressões nossas, da nossa linguagem, de crente, e a gente ouve as pessoas dizer, não, tem que pagar o preço. E nós não precisamos pagar o preço, irmão. Jesus já pagou o preço na cruz. Então, a oração não é esse sacrifício para pagar um preço. Então, a gente não vai para a oração como se for a ovelha que fosse o matador pagar um sacrifício. Não. Às vezes a pessoa tem dificuldade quando a gente chama alguém para orar aqui na frente, e a pessoa fica com vergonha, e, ai, irmão, estou tremendo, né, estou passando mal porque eu vou aqui na frente orar, porque ele vê a oração também como se fosse um discurso. E, às vezes, na própria oração da pessoa, quem tem o hábito de orar, você observa logo pela linguagem de oração dele. Geralmente, as pessoas, quando vêm na frente orar, eles dirigem a oração deles ao público, à igreja. E por isso eles ficam com vergonha, porque ficam com medo de tropeçar no português e outras coisas, ou na teologia, e ficam com vergonha. Não, quando a gente ora, a gente não se dirige ao povo.
Quando eu estou orando, pode ter 1000 pessoas ali. A oração, ela é dirigida ao Senhor. Vocês viram como Josafá começou a orar? Ó Senhor, Deus. Então, ela não é um discurso. Eu não tenho que falar bonito. Nós nos dirigimos ao Pai. A oração, ela também não é uma defesa teológica, que às vezes a gente quer orar e explicar para Deus, mostrar para Deus que Ele tem que nos ajudar, porque Ele prometeu, porque está na sua palavra, e começa a argumentar com Deus. Também não é uma argumentação. Expressar nossos pensamentos, explicando para Deus por que Ele tem que agir na vida. Às vezes a pessoa perde um tempo com isso. Ou a pessoa olha para a oração como uma guerra, uma batalha. Vocês viram que na própria batalha de Josafá, ele não teve que batalhar, ele só orou. Então não vou para a oração como fosse para uma batalha, para uma guerra, não. É claro, irmãos, que Deus ouve nossas orações, por mais imperfeitas que elas sejam e que elas sejam feitas, né? O Senhor ouve, porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, ele traduz a nossa oração diante do Senhor. Então aqui eu não estou querendo ensinar uma fórmula, como se fosse uma fórmula química de orar, não. Mas se a gente souber orar, facilita bem esse trabalho da oração, que não é um trabalho, é um prazer. Romanos 8, 26 diz: e da mesma maneira também o Espírito nos ajuda às nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós em gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Eu acho interessante, a gente tem um grupo que ora, e às vezes a gente termina de orar e fala assim: eu não citei o nome do irmão que pediu para orar, mas o Senhor já está sabendo, o Espírito Santo já intercedeu por ele. Graças a Deus por isso. Eu também, irmão, não estou querendo desconstruir a forma como você ora. O que eu estou tentando fazer é facilitar o momento de oração, para quem tem dificuldade. Olha, a oração, irmãos, a própria Bíblia nos mostra que a oração ela pode melhorar a nossa vida em todos os aspectos. Espiritual, emocional e até físico. Orar é basicamente falar com Deus, conversar com Deus, buscar uma intimidade com Deus. Basicamente é isso. Oração é dialogar, oração é meditar, oração é chorar, é rir e principalmente se alegrar. A oração, irmãos, ela produz uma alegria. No momento da oração, que ela te dá um prazer que você não vê a hora passar. Eu tenho experiências e experiências com isso que não dá para me falar aqui. Você começar a orar
e achar que passou 5 minutos, quando você viu, passou foi 6 horas. Por causa da alegria e o gozo do Espírito. Há muita gente que nunca experimentou o que é o gozo no Espírito. O gozo no Espírito é uma alegria que vai além de qualquer alegria. É um prazer que vai além de qualquer prazer, é algo sobrenatural. Em que você perde, em primeiro lugar, esse contato com os pensamentos, com o mundo material aqui e se integra ao Senhor. E aí o Espírito Santo tem total liberdade na nossa vida. Momento de oração, a gente precisa experimentar isso. Precisa experimentar. Onde você não consegue, às vezes, nem falar português. Você fica só enrolando a língua, às vezes, e sai um idioma que você não sabe nem o que é que está falando, mas você está glorificando a Deus, porque a oração é principalmente glorificar a Deus. E a gente precisa, então, irmãos, orar como Jesus ensinou a gente a orar. Se nós olharmos na Bíblia, tem vários relatos de oração, há vários ensinamentos sobre oração, mas o nosso padrão é Cristo. E Jesus, no início do seu ministério, para iniciar o seu ministério, ele ficou 40 dias em jejum e oração. O Filho de Deus, o Senhor. Eu não me lembro quanto tempo que eu fiquei para começar o ministério. Também não tenho bem noção de quando começou o ministério na minha vida. Mas nós precisamos desse exercício. Do jejum e da oração. O jejum, as pessoas às vezes não entendem bem o que é o jejum. O jejum também não é um sacrifício. Uma das coisas do jejum, uma das particularidades do jejum, é simplesmente, Deus não exige isso, mas é para a gente, é uma forma de demonstrar ao Senhor que estar com Ele, separado no jejum, é mais prazeroso do que o alimento. Porque o alimento é prazeroso. Mas a intimidade com Deus é muito mais prazerosa. E eu gostaria muito que o Senhor hoje visitasse nós aqui de uma forma coletiva, com esse gozo, com esse prazer, né? E o jejum também é uma forma de nós nos colocarmos mais sensível a Deus, ao mundo espiritual do Senhor, ouvir a voz dEle. Então, o jejum e a oração, eles nos levam a essa intimidade. Então, os discípulos tinham essa dificuldade de orar. E eles perguntaram, Pai, Jesus nos ensina a orar. E os irmãos conhecem muito bem Mateus capítulo 6. E aqui é que eu queria compartilhar com os irmãos isso. Se você chega para orar, irmão, e você não sabe como é que começa a conversa com Deus, começa com isso aqui, como Jesus ensinou. Fazendo uma conexão entre Mateus 6 e o Salmo 23. Não sei se uns dizem que quando você ajoelha, potencializa o seu ser para orar melhor. Eu gosto de orar de joelho. Eu já acostumei, então
Não sinto dor no joelho de orar, não. Pode ficar um tempão aí, graças a Deus. Mas isso é com o hábito. Tem outros que só oram, a artrose aí não está deixando ajoelhar mais. Então... Mas se você não quer começar uma conversa com Deus, pensa nisso. Como Jesus ensinou, o Pai Nosso. Então, você começa a conversa com Deus falando o Pai Nosso. Mas não é simplesmente recitando o Pai Nosso, mas meditando no conteúdo do Pai Nosso. Eu acho que vocês têm observado ultimamente, eu antes eu orava, eu chegava assim, falava assim, grande Deus, ou então para começar a oração. Agora eu estou orando diferente. Depois que o Senhor me ensinou esse negócio, eu começo a orar falando e meditando nessa paternidade de Deus. Como é que Deus, e eu começo a pensar, como é que Deus, tão santo, tão perfeito, tão magnífico em poder, como disse Isaías, quando teve uma visão do Senhor ali, que ele entrou no templo, a visão era tão impressionante que ele achou que ia morrer. A santidade de Deus em contraste com a nossa natureza humana, a nossa situação humana, ela é tanta que a pessoa pensa que vai morrer quando ele está diante do Senhor. Ai, que eu vou morrer porque eu sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. E veio o anjo com aquela tenaz e tocou nele. Isso é maravilhoso, irmãos. O Senhor nos purifica. E aí a gente começa a meditar nisso. Que privilégio que é esse? Do ser humano poder chegar e falar, Pai. Porque quando a gente chama Deus de Pai, a gente está se identificando com Ele. E só é possível essa identificação por causa do sacrifício vivo de Cristo na cruz do Calvário. No Velho Testamento, era pela expiação do pecado, através dos animais, do bode expiatório, é que o homem, e só o sumo sacerdote, podia entrar na presença de Deus, mas o sacrifício de Cristo Jesus é tão perfeito que quando Deus olha para nós, irmãos, Deus olha e vê o sangue de Jesus, fazendo essa expiação do nosso pecado, porque o pecado, irmão, a cor do pecado é vermelha. Então o sangue é vermelho, então faz essa expiação do sangue ali, do pecado. E aí, por causa disso, nós podemos chegar diante do trono e dizer, Pai, Ele olha, vê o sacrifício de Jesus e nos abraça como filho. Irmão, só pensando nisso, você fica 5 minutos, 10 minutos pensando nessa filiação. E aí depois a gente vai, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Eu tinha uma dificuldade com esse negócio de dizer, como é que eu vou santificar o nome do Senhor? Né? Então, e está aqui no Pai Nosso. Aí depois eu entendi que era quando eu fosse orar, eu pedisse ao Senhor que a santidade dele se estabelecesse na minha vida. Porque eu, para ser filho do Santo, Deus poderoso, essa santidade dele precisa ser uma realidade na minha vida. O Senhor é santo. Santo, santo, santo é o Senhor.
Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. O céu está cheio da sua glória. Né? Os seres celestiais ficam na presença de Deus dia e noite falando: santo, santo, santo é o Senhor. E na oração nós podemos falar: Senhor, estabelece essa santidade na minha vida, Senhor. Porque só Ele que pode estabelecer. Irmão, quando você chegar no pão nosso de cada dia, você já está cheio da graça. E é interessante que ele começa glorificando o Senhor, nessa identificação dele como Pai, e ele depois fala sobre o seu reino ser estabelecido, a pregação da palavra, e ele termina: livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Tem pessoa que recita o Pai Nosso e não fala isso aqui. Não sei se vocês já observaram. Porque o Pai Nosso abre glorificando a Deus e fecha glorificando ao Senhor. Então, irmãos, ore desse jeito. Começa a sua conversa com Deus pensando nisso. E aí você vai orar, quando você vê, já passou 20 minutos, meia hora, só meditando nessas grandezas de Deus em relação à nossa vida. E você pode ainda fazer uma conexão de Mateus 6 com o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Se você entender um pouco do contexto do pastor com a ovelha, você vai pensar: o Senhor é meu pai, mas Ele é o meu pastor. Isso me dá uma segurança, me dá uma tranquilidade, me dá uma esperança, me dá uma confiança. O Senhor é meu pastor e eu não tenho falta de nada. Esse nada me faltará também eu não tenho falta de nada. Eu não preciso ser guardado porque o Senhor me guarda. Eu não preciso de ser mantido porque o Senhor me mantém. E aí você vai fazendo essa conexão de Mateus 6 com o Salmo 23, e você vai ter muito material para orar, irmãos. E você está orando teologicamente correto, porque você está com a palavra de Deus falando ao seu coração, e essa palavra de Deus, ela é libertadora. A palavra de Deus é libertadora. Eu até brinquei aqui com o Éder, que estava entrando aqui. Eu falei assim: Éder, você quer ficar bonito? Ele falou assim: pastor, eu quero. Eu falei: então eu vou te ensinar o segredo. O que é? Eu digo: não, na hora que eu estiver falando, eu vou falar. É orar. Porque a Bíblia fala que o sorriso, a felicidade, ele aformoseia o rosto. Então, a pessoa que é sorridente, que é feliz, que é cheio do Espírito Santo, ele é formoso. Então, esse é o segredo, Ed. Encha-se do Espírito Santo. Aprenda a orar desse jeito aqui, ó. Né? E você vai ser mais bonito. Né? Vai ser mais bonito. Procure orar dessa forma, irmão. E você vai ter muito assunto para conversar com o Senhor. Eu queria lançar um desafio a você. E eu tive dando uma olhada aí. Não precisa de você... O desafio que eu quero lançar com vocês
não é um programa da igreja, um outro programa, não. Eu quero desafiar você a orar a partir de amanhã. 12 minutos por dia. Pode botar no despertador lá. 12 minutos durante o dia. Se você quiser orar 7 horas da manhã, nós estamos lá na internet orando. Se você quiser, depois você pede o link lá, que nós mandamos o link para você orar com a gente. Lá a gente ora mais do que 12 minutos, mas você pode orar 12 minutos durante o dia. Pode ser no seu deitar. Você vai trabalhar, levanta 15 minutos antes e ora 12 minutos. Na hora de deitar, adia a hora de você deitar 12 minutos e ora. 12 minutos todo o dia. E não vale esse negócio de parar domingo e feriado, não, viu? Lá na nossa oração matinal, das 7 horas, para nós lá não tem domingo, feriado. Tem um feriado, tem um feriado, sabe o quê? Nós vamos orar? Eu digo, vamos sim. Tem esse negócio de... Agora é igual cantiga de grilo, em tiriço, né? Então eu vou desafiar você a orar 12 horas por dia. Aliás, 12 horas não. 12 minutos por dia. 12 minutos. Durante 8 semanas. Tá bom? 12 minutos durante 8 semanas. Você vai começar amanhã e você vai terminar dia 10 de maio. Eu até já olhei lá no calendário. 10 de maio. Não é difícil, não, irmão. Quando você, daqui passar um mês mais ou menos, em vez de 12 minutos, você vai estar orando 120 minutos. Tá bom? Faça isso. Você vai experimentar uma mudança física, emocional e espiritual. Irmãos, eu já vi, eu posso testemunhar, eu presenciei e vi coisas impossíveis. Assim, em todas as áreas, impossíveis. Livramentos de morte, de doença, tanta coisa, que foram resultados de oração. Eu não estou dizendo, irmão, que a oração é poderosa, não. Poderoso é o nosso Deus. A nossa vida de oração é um posicionamento nosso em relação a Deus. O poder está no Senhor. Nem está na minha vida também para mim ir lá e brigar com Deus, não. Vocês viram que Josafá, na oração dele, ele se humilhou até com o rosto em terra. Faça isso. Eu vi o Senhor mudar situações impossíveis de acontecer. Eu já vi uma vez, só um testemunho que eu vou dar, lá em Brasília, na década de 70 ainda, o irmão tinha feito concurso e ele tinha feito a idade dele 1 ano. Por causa de 1 ano, ele perdeu o concurso, que a idade dele tinha passado 1 ano do edital. E eles entraram em oração e Deus mudou o edital de tal forma que abriu para mais 1 ano e ele foi admitido. Deus mudou a lei de todo o concurso por causa do servo dele. Doença, tanta coisa que Deus já realizou. Já realizou. Muitas coisas. Quando era menino, eu tinha 11 anos. Era o mais velho de casa, no momento que os mais velhos do que eu estavam em outras regiões. E eu estava na aldeia dos Índios Carajás, no Araguaia.
E lá, a minha madrasta, que foi a minha mãe, ela ganhou o outro meu irmão, o Tecoru, é um nome indígena, significa árvore frondosa e bonita, mas ele gosta que chame ele de João. Não sei porquê. E aquele tempo antigo, irmão, tinha um negócio de um tal de quebrar o resguardo. Agora acabou esse negócio de quebrar o resguardo. Não quebra o resguardo, agora parece que é mais forte, não quebra, né? E ela quebrou o resguardo. E os outros meninos, eu tinha 11, o mais novo acho que tinha uns 8, e o outro mais um 8, aqui tinha uns 5, mais ou menos, por enquanto. E ela ficou ruim da cabeça. Ela em cima da cama, ela ficou lá prostrada na cama, e ela só fazia uns grunhidos, aquele trem esquisito, e já eram 3 horas da tarde, aí não tinham comido, nem a farinha com água, nós tínhamos comido o chibé. Nós não tínhamos comido, estavam aqueles meninos tudo com fome. E aí nós ajoelhamos em volta da cama e começamos a orar. E aí, irmãos, nós orando e aqueles meninos orando, daqui a pouco aqueles meninos começaram a falar em língua estranha, todo mundo. Aqueles baixotinhos. E o fogo caiu ali naquele lugar. E nós, não sei quanto tempo nós passamos, só sei que acordamos com ela andando em cima da cama e falando em língua também. Falei, pronto, agora ficou bom. E ela desceu daquela cama e foi fazer comida, e a quebra do resguardo foi emendada, porque ela ficou boazinha. Então, irmãos, eu tenho N experiência com isso. Mas eu queria deixar bem ressaltado que você fizesse isso 12 minutos durante 8 semanas. Tá bom? Vamos curvar nossa cabeça? No discipulado, irmãos, nós fomos em Bacaxeri, e o preletor lá era o Edmund Chan, que é um dos mentores do discipulado. Ele falou para nós que ele ora um dia por semana. Ele ora e jejua um dia por semana, uma semana por mês e um mês por ano. É um homem cheio da graça. Mas muitas vezes nós começamos a orar e depois abandonamos a oração. E por isso é que muitas vezes nós somos derrotados, porque nós temos uma arma poderosa, que é a oração, e nós não usamos porque não oramos. Pai, obrigado por essa noite. Eu quero pedir perdão, meu Pai, porque eu não tenho orado o suficiente. Eu quero pedir perdão, Senhor, porque eu não tenho jejuado o suficiente. Eu quero pedir perdão ao Senhor porque eu não tenho me posicionado o suficiente. E tenho clamado por essa igreja, por esse povo, para que eles tomem posição. Mas eu mesmo não tomo a posição que é devida. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a orar. Me ajuda a vencer essa carnalidade, essa negligência. E que esses irmãos possam, todos nós juntos, nos curvar e orar, bendizendo o Teu nome, e assim crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.